Leões não são presa de leões, nem lobos matam lobos, mas os homens são transformados em leões e lobos para seus semelhantes, assassinos devorando-se uns aos outros. Quão rápidos os homens são para desembainharem suas espadas uns contra os outros. O mundo é um deserto, onde o fogo mais claro que os homens podem trazer com eles não afugentará os animais selvagens que o habitam. E isso porque são homens e não animais selvagens. Antes de uma forma ou outra eles serão feridos. Desde que Caim derramou o sangue de Abel, a terra foi transformada em um matadouro, e a perseguição continuou desde que Nimrod começou sua caça, tanto sobre a terra como no mar. O maior ainda devora o menor. Quando vemos o mundo como um tal, efervescência, cada um atacando o outro com palavras ou espadas, podemos concluir que há um espírito maligno entre eles. Esta violência ardente entre filho de Adão mostra que todo o corpo está corrompido, toda a cabeça está doente e todo o coração está fraco. Estes certamente procedem de uma causa interior, abre aspas, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam, fecho aspas, Tiago 4:1. Considere a necessidade de leis humanas resguardadas por terrores e gravidade, para que possamos aplicar o que diz o apóstolo, abre aspas. A lei não é feita para o justo, mas para os justos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os praticantes e maliciosos, para os homicidas. Fecho aspas. 1 Timóteo 1:9. O homem foi feito para a sociedade e o próprio Deus disse sobre o primeiro homem quando ele o havia criado, que, abre aspas, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. No entanto, o caso é de tal ordem que agora na sociedade ele deve ser coberto com espinhos, e a partir daí podemos ver melhor a corrupção da natureza do homem. Consideremos, primeiro, todo homem naturalmente gosta de estar em plena liberdade para agir segundo o que bem lhe parece, de ter sua própria vontade e sua própria lei, e se fosse para seguir as suas inclinações naturais, ele iria colocar-se fora do alcance de todas as leis, quer divinas, quer humanas. Por isso, em alguns, o poder de cujas mãos tem respondido à sua indagação natural tem, de fato, feito a si mesmos soberanos e acima das leis, conformemente no interior inicial e monstruoso dos homens, a saber, serem como Deus. Gênesis 3:2. Segundo ponto, não há um homem que estivesse disposto a aventurar-se e viver em uma sociedade sem lei. Portanto, até mesmo os piratas e ladrões têm leis entre si, apesar de toda a sociedade desrespeitar a lei e o direito. Assim, os homens se descobrem como tendo consciência da corrupção natural, não se atrevendo a confiar uns nos outros, senão quando estão asseguradas. Terceiro, muito embora seja perigoso romper a sede, ainda assim a violência das concupiscências, tais que muitos se aventuram diariamente e correm risco. Eles não somente vão sacrificar seu crédito à sua consciência, o qual a última é desprezada no mundo por um prazer de algo momentâneo, que são imediatamente sucedidos por terrores interiores, como eles vão expor-se a uma morte violenta pelas leis do país qual vivem. Quarto ponto. As leis são muitas vezes feitas para ceder à concupiscência dos homens. Às vezes sociedades inteiras incorrem em tais extravagâncias como um bando de prisioneiros que se desfazem de seus grilhões e lançam fora seus grilhões, e assim a voz das leis não pode ser ouvida por causa do barulho das armas. E raramente há um tempo no qual há algumas pessoas tão grandes e ousadas que as leis não se atrevem a encarar seus desejos da face. Por isso Davi disse a Joabe, que havia assassinado Abner, abre aspas, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu, fecho aspas, 2 Samuel 13:39. As concupiscências por vezes tornam-se muito fortes para as leis, pelo que a lei torna-se frouxa.
como o pulso de um moribundo. Abacuque 1:3 ao verso 4. Quinto ponto. Considere que muitas vezes surge a necessidade de alterar leis antigas e fazer novas, por causa do surgimento de novos crimes, para os quais a natureza do homem é muito frutífera. Não haveria necessidade de consertar a sede se os homens não estivessem como bestas incontroláveis, sempre quebrando-as. É atordoante ver que os israelitas, que foram separados para Deus dentre todas as nações da terra, fizeram de sua história confusões horríveis estavam entre eles, quando não havia reis em Israel, como você pode ver a partir do 18º ao 21º capítulo de Juízes. O quão difícil era reformá-los, mesmo quando eles tinham o melhor dos magistérios, e a rapidez com que se desviavam de novo quando os governadores maus assumissem o poder. Não posso deixar de pensar que um grande projeto de história sagrada era descortinar a corrupção da natureza do homem e a necessidade absoluta do Messias e de sua graça, e que devemos, ao lê-la, nos aproximar para este fim. Quão constante é a palavra que o Senhor deu para Samuel sobre Saul, abre aspas, eis que o homem de quem eu te falei, este dominará, ou como a palavra é restringida sobre o meu povo, 1 Samuel 9:17. A corrupção da natureza do homem, o temor e o pavor de Deus do céu não os restringe, antes eles devem ter deuses na terra para fazer isso, abre aspas, para levá-los à vergonha, fecho aspas, Juízes 18:7. Considere os remanescentes da corrupção natural dos santos. Apesar da graça ter sido infiltrada, ainda assim a corrupção não é totalmente expulsa. Ainda que haja uma nova criatura, contudo, grande parte da velha natureza corrupta permanece, e estas lutam entre si dentro deles, como os gêmeos no ventre de Rebeca. Gálatas 5:17. Eles encontram isto presente com eles em todos os momentos e em todos os lugares, mesmo nos lugares mais recônditos. Se um homem tem um vizinho problemático, ele pode mudar-se. Se ele tem um servo doente, ele pode afastá-lo até que melhore. Se ele possui uma má companhia, ele pode por vezes sair de casa e estar livre de ser incomodado por ela. Mas se o santo for para um deserto, nem besta ou ave houvesse tocado ali, a sua corrupção natural estaria com ele. Ele poderia ser como Paulo, arrebatado ao terceiro céu, e ainda assim ele voltaria com ela. 2 Coríntios 12:7. A corrupção natural lhe segue como a sombra faz o corpo. Faz uma mancha na linha mais fina que se possa desenhar. É como a figueira na parede que, embora tenha sido bem cortada, ainda assim cresceu, até que o muro foi derrubado. Assim, pois, as raízes de corrupção natural estão fixadas no coração, enquanto o santo está no mundo como raízes de ferro e bronze, é especialmente ativa quando ele deseja fazer o bem. Romanos 7:21. Então, as aves descem sobre os cadáveres. Por isso, muitas das vezes, nos deveres sagrados, o espírito de um santo, por assim dizer, se evapora, e ele os deixa antes que esteja ciente como um Mical, como a imagem na cama em vez de um marido. Eu não preciso permanecer por mais tempo nesse assunto para provar aos piedosos a corrupção natural que neles há, pois eles sofrem com ele e tentam provar isto a eles. É como tornar uma viela e mostrar-lhe ao sol, assim como para os ímpios eles estão prontos a atribuir pilhas por defeitos aos santos tão grandes como montanhas, que não considerar a todos como hipócritas, mas considere essas poucas coisas sobre esse assunto. Abre aspas. Se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao seco? Fecho aspas. Lucas 23:11, 31. Os santos não nascem santos, mas são feitos assim pelo poder da graça regeneradora. Primeiro, eles têm uma nova natureza, e ainda a velha permanece neles? Quão grande deve ser a corrupção nos outros em que não há graça? Segundo, os santos gemem sobre isso, como que sobre um fardo pesado. Ouça o apóstolo, abre aspas, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fecho aspas, Romanos 7:24. Porque um homem carnal vive sossegado e tranquilo, e a corrupção natural não é o seu fardo, e ele está, portanto, livre dela. Não,
É porque ele está morto que ele não sente o seu peso lhe pressionando para baixo. Muitos gemidos são ouvidos da cama de um enfermo, mas jamais alguém foi ouvido de uma sepultura. No santo, como no homem doente, há uma grande luta, a vida e a morte lutando pelo domínio, mas no homem natural, como no cadáver, não há só um ruído, porque a morte tem pleno domínio. Terceiro, o homem de Deus resiste à sua velha natureza corrupta. Ele se esforça para mortificá-la, no entanto, ela sim permanece. Ele esforça-se para matar de fome, e por esse meio enfraquece-la. Ainda assim, ele está ativo, como deve se espalhar. Então, e se fortalecer naquela alma, onde não passa fome, mas antes é alimentada. E este é o caso de todos os não regenerados que cuidam, abre aspas, da carne e suas concupiscências, fecho aspas, Romanos 13:14. Se o jardim do diligente aguarda um novo dia de trabalho para porda e limpeza, com certeza o jardim do preguiçoso deve necessariamente estar, abre aspas, todo cheio de cardos, fecho aspas, Provérbios 24:31. Acrescentarei apenas mais uma observação, e esta é que em cada homem naturalmente a imagem de Adão caído se manifesta. Algumas crianças, pelas concupiscências e traços de seu rosto, são, por assim dizer, como seus pais, e assim nos assemelhamos aos nossos primeiros pais. Cada um de nós carrega a imagem e impressão da queda sobre si. E para evidenciar a verdade sobre isso, eu faço um apelo às consciências de todos nestas seguintes particularidades. Não é curiosidade pecaminosa natural para nós, e isso não é uma cópia de imagem de Adão, Gênesis 3:6. Não é um homem naturalmente muito mais ávido para saber coisas novas do que para praticar as antigas verdades já conhecidas. Como o velho Adão, nós não andamos nesta ânsia por novidades e perdemos o gosto pelas sólidas doutrinas antigas. Nós buscamos o conhecimento mais do que a santidade e estudamos mais para conhecer aquelas coisas que são menos edificantes. Nossas fantasias selvagens e errantes precisam de um freio para contê-las, ao mesmo tempo que os afetos bons e sólidos precisam ser vivificados e estimulados. Se o Senhor, por sua santa lei e sábia providência, coloca uma restrição sobre nós para nos resgatar de qualquer coisa, a restrição não nos afeta algum de nossas inclinações naturais e nos faz mais ávidos em nossos desejos? E nisto não somos claramente denunciados pela verdade que nós somos filhos de Adão? Gênesis 3, do 12 ao verso 6. Eu acho que isso não pode ser negado para a observação diária. Evidencia que este princípio natural que, abre aspas, águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável, fecho aspas, Provérbios 9:17. Os próprios pagãos estavam convencidos de que o homem estava possuído com este espírito de contradição, embora eles não reconhecessem a raiz dele. Quantas vezes os homens se perderam naquelas coisas das quais, havendo Deus lhe posto em liberdade, eles desejaram tê-las ligado a si mesmo, mas a natureza corrupta tem prazer no próprio ato de saltar por cima da cerca, e não é uma repetição de loucura de nosso Pai. O fato dos homens desejarem mais o fruto proibido do que sacudir a árvore de boa providência para eles, embora eles tenham permissão expressa de Deus para isto. O de todos os filhos de Adão não é naturalmente mais disposto a ouvir a instrução que causa o erro, e não foi essa pedra sobre a qual nossos primeiros pais se espatifaram? Gênesis 3, do 4 ao 6. Quão apto é o homem fraco, desde aquela época, para negociar com as tentações. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Jó 33:14. Mas ele prontamente ouve a Satanás. Os homens podem muitas vezes parecer justos exteriormente, como se pudessem desprezar as tentações com horror quando eles primeiramente aparecem. Se eles pudessem esmagá-las do broto, eles logo se dissipariam.
Mas ai de mim, ai de que vivêssemos um trem em chamas saindo em nossa direção.